Olá, bem-vindo a mais um Conversa de Mercado, diretamente da FCE. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a indústria farmacêutica e como as transformações que ela vem sofrendo através de inovações, demandas de consumo, sustentabilidade e avanços de negócio. E para essa conversa, a gente está aqui com a Dow Chemical, com o Lucas Sasahara, líder global de marketing para o segmento de Health and Hygiene, e a Rita Oliveira, Marketing Manager para a América Latina no segmento de ingredientes farmacêuticos da Dow Chemical. Muito bem-vindo para os dois. Obrigada. Bom, vou começar logo com uma pergunta para a Rita. O que você entende quais são as principais transformações e tendências que estão acontecendo para o mercado farmacêutico de healthcare aqui na América Latina? Perfeito, obrigada, Rico. Eu acho que assim, a indústria farmacêutica na América Latina tem um desafio estrutural, né? Ou seja, enquanto a gente tenta melhorar a rentabilidade, a gente também precisa trazer acessibilidade. Tem o tema todo de previsibilidade regulatória, tem um tema que é uma indústria que é muito dependente de materiais que vêm externo, importados, né? E, em geral, é uma indústria onde a gente tem controle de preço, e com isso existe uma dificuldade de conseguir repassar ajustes de inflação, de ajuste referente à diferença de moeda, e é uma região onde a gente tem muitos países, mas muito pouca homogeneidade do que é regulatório, que poderia ajudar muito a acelerar alguns processos de registro se a gente tivesse. No entanto, a América Latina é a região com maior potencial de crescimento quando a gente olha o mercado farmacêutico. Segundo o relatório da IQVIA, para os próximos 4 anos, é a região que mais vai crescer. A gente está falando de mais de 10% de crescimento em volume e mais de 30% de crescimento em valor, né? Então, é uma super oportunidade para a nossa região. Os países de destaque, em geral, são Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. E por que isso acontece? Porque é uma região onde a população está envelhecendo, onde a gente vê o crescimento de algumas terapias em específico crescendo a taxas acima do que cresce o mercado mundial, né? Então, cardiovascular, sistema nervoso central e também gastrointestinal são as 3 top terapias que a gente vê com crescimentos acima da média global. E representa uma super oportunidade. Quando a gente olha em OTC, o que é o principal em termos de gasto, ainda é resfriado, tosse, alergia, mas o que mais cresceu nos últimos anos foi vitaminas e suplementos e os probióticos, né, que cresceram aí a 8% a 10%, enquanto que a gente olha o mercado de prescrição, maior gasto acontece em oncologia, por exemplo, mas o que mais cresceu foi diabetes. Então, assim, embora seja um mercado complexo sobre alguns pontos de vista, ainda é um mercado de muita oportunidade para essa região. Você falou desses 3 segmentos na América Latina, né? No resto do mundo também são esses mesmos, cardiovascular? Não necessariamente são os que mais crescem, em geral, oncologia é o número 1, principalmente no que toca a gastos, né? Mas a gente está crescendo numa taxa acima do que o mundo cresce com essas mesmas terapias. Interessante. E quando a gente pensa em embalagem, Lucas, como é que a questão da embalagem funciona para essas tendências? Como é que tem ido esse segmento? Bom, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite. As transformações que vêm ocorrendo hoje em dia, elas afetam diretamente as necessidades para as embalagens destinadas ao setor de saúde e medicamentos, né? Então, o que a Dow vê como macro tendência? São basicamente 3. Uma delas a Rita já citou, que é o envelhecimento da população. Então, trazendo essa tendência para o âmbito das embalagens, você precisa pensar numa embalagem que combine acessibilidade, né? Então, por exemplo, uma embalagem que seja fácil de abrir e fechar, tenha toda uma questão ergonômica pensada por trás disso, mas que ao mesmo tempo você não viole o lacre dessas embalagens e aí você prejudique a proteção do produto que vai dentro da embalagem. Uma segunda macro tendência que a gente vê é a questão da saúde preventiva, que a Rita também tocou nesse tema. Aqui, na América Latina, a população no geral está muito focada em saúde. Então, consumo de nutracêuticos, de suplementos. Aí você pensa naqueles consumos daqueles potes grandes de suplementos. Por trás disso, você precisa ter uma embalagem funcional. Por exemplo, uma embalagem grande que contenha um produto em pó,
precisa ter uma alta barreira à umidade. Então, se você não desenha uma embalagem que você tenha uma boa barreira à umidade ou até gases, você acaba com o shelf life ou a vida útil do produto que está dentro dele. Então, essa é uma segunda macro tendência. E a terceira, a questão da sustentabilidade, que hoje passou de uma mera nice to have para uma requisição. Então, o nosso desafio como indústria é combinar como que os nossos materiais, as matérias-primas, elas, que ao mesmo tempo reduzem o impacto ambiental, não prejudiquem a performance ou a vida útil do produto que vai dentro da embalagem no geral. E para isso a gente desenvolveu uma marca que chama-se Health Plus, que basicamente combina todas essas tendências, macro tendências que eu acabei de citar, e conecta com essas necessidades em embalagem, porque ela traz, além de performance, traz uma segurança de suprimento, traz toda a questão de conformidade regulatória internacional, que é super importante nesse mercado. Então, essa plataforma do Health Plus veio para atender justamente esse segmento médico e farmacêutico no que se refere a embalagens. Aí você falou a questão, né, que a gente é muito, na América Latina, de maneira geral, muito preocupado com a saúde, né, e a questão do envelhecimento, que também é uma macro tendência. E, de fato, né, você vê cada vez mais consumo de alimentos e bebidas, inclusive, com proteína, com macrobióticos, enfim. Quando a gente pensando nisso, e aí vem a questão, por exemplo, do LGP1, que também, né, de uma certa maneira, essa preocupação com a saúde e com o bem-estar, até uma questão também estética. Mas como é que essas alterações, né, e o crescimento também de medicamentos crônicos, como isso impacta, por exemplo, na saúde intestinal dos pacientes e como resolver isso? Não, legal. A saúde intestinal é um tema de bastante relevância, seja para a saúde pública, seja como oportunidade de mercado. Né? A América Latina, de modo geral, tem uma prevalência de sintomas gastrointestinais e de constipação, principalmente em idosos e em mulheres. E isso se junta com um tema de tabu. Né, se fala muito pouco sobre o assunto, as pessoas não buscam o tratamento adequado, elas vão adotar remédios caseiros que não vão resolver a raiz do problema, e elas convivem com um desconforto. Né, essa é a realidade da América Latina e dos países de forma geral. Quando entra e se soma o uso das canetinhas e do GLP-1, tudo piora, né? Porque o que acontece é que essas terapias, elas reduzem a velocidade do esvaziamento gástrico, elas reduzem a motilidade intestinal, e tudo isso gera constipação. Então, a gente tem um dado que 74% das pessoas que usam o GLP-1 relatam constipação. É a reclamação número 1, né? É o efeito colateral que mais incomoda. E também é uma oportunidade, né, de a gente começar a refletir sobre saúde intestinal de uma maneira diferenciada, ou seja, não olhar para isso como algo pontual, como um desconforto a ser resolvido, mas olhar a saúde intestinal como um pilar da nossa saúde, né? É uma conexão, uma associação que hoje já é muito bem trabalhada nos países mais maduros e nas economias mais maduras, e que a gente tem um espaço aqui para trabalhar, né? Porque a saúde intestinal, ela está conectada com o nosso bem-estar, com a nossa produtividade, com a nossa saúde mental, com a nossa imunidade, né? Então, aqui eu vejo um espaço para a gente socorrer essa demanda que está crescendo a níveis altos, especialmente por causa do GLP-1. E a Dow tem uma tecnologia, a gente tem a linha de Carbox Centripegs, que já era usada para recipientes aqui na região, e recentemente a gente acabou de terminar todos os testes para o Carbox Centripeg 3350 para ser usado como IFA, né, como ingrediente farmacêutico ativo, que é o princípio ativo desses laxantes base PEG. E o laxante que é base PEG, ele é mais moderno, ele é mais confortável, ele permite um uso de mais médio e longo prazo, né, e conforme você tem menor desconforto, vai ser maior a adesão, né? Com quem que ele concorre? Ele concorre com a lactulose, que também é um laxante osmótico, mas que ele gera, a fermentação desse açúcar gera gases.
Então ele é mais barato, mas ele gera desconforto e isso não traz adesão. E o que a gente quer aqui é reduzir a fricção na jornada do consumidor de maneira geral, né? Então, esses laxantes base PEG, eu vejo uma excelente oportunidade para crescer aqui na região. O objetivo desses ingredientes, né, farmacêuticos é melhorar o bem-estar, a qualidade de vida do paciente, né? Não gerar mais desconforto. Exato, e é isso que gera a continuidade do tratamento, né? E aí, quando a gente pensa na embalagem, adaptando para essas soluções, que a gente pensa que, a gente sabe que a questão farmacêutica no Brasil, a agência regulatória é muito crítica, né, e ela faz um trabalho muito preciso sobre essas regulamentações. Como é que fica isso olhando pelo lado da embalagem, Lucas? Como é que vocês, a Dawn, têm preparado as embalagens para essa evolução farmacêutica? Mesmo em um ambiente que é altamente regulado e naturalmente avesso a riscos, né, a inovação ela evoluiu muito no que se refere a embalagens para a indústria farmacêutica ao longo dessas décadas. Então, um exemplo muito recente, aliás, muito em evidência, é a transição de embalagens que são feitas de vidro e PVC para o que a gente fala de polietilenas avançadas, como é o caso dos polietilenos de grau médico. Porque esses polietilenos de grau médico, eles são naturalmente livres de plastificantes que, no geral, são nocivos ao meio ambiente e à saúde. Então, de novo, falando, a gente tem a nossa linha do Health Plus, que são polietilenos de alta pureza, que oferecem até 50% menos de extraíveis e lixiviáveis. O que isso quer dizer? Muito menos risco de contaminação, por exemplo, quando você vai pingar um colírio nos seus olhos, quando você tem essa métrica de extraíveis e lixiviáveis sendo já abaixo do mercado, já é uma segurança maior que a gente passa para o usuário, né? Então, a plataforma Health Plus, ela é destinada justamente para aplicações de alto grau de risco, né? Como é o caso dos colírios ou qualquer outra aplicação que você ou ingere ou coloca no intravenoso, né? E aí, por exemplo, quando a gente fala de evolução em processos e automação, é uma coisa bem em evidência, né? E aqui eu trago para exemplo a tecnologia que a gente fala que é Blow Fill and Seal, que é dentro de uma mesma linha, você tem 3 processos que são completamente automatizados, que é a formação do frasco, o envasamento asséptico, então, por exemplo, o soro que a gente consome na farmácia, ele já é envasado e na mesma linha você tem a selagem do produto. Então, você tem uma linha 100% automatizada, ou seja, não tem intervenção humana, você reduz o risco de contaminação, só que ao mesmo tempo você sobe e eleva a produtividade, né? E aí, recentemente, a gente tem uma parceria com um fabricante de máquina de Blow Fill and Seal, que chama-se Romlag, em que a nossa colaboração como produtora de ciência de materiais, provedora de ciência de materiais, alinhado ao conhecimento tecnológico do fabricante de máquina, a gente consegue oferecer soluções para o mercado que têm maior produtividade e maior performance. Isso é muito importante porque as pessoas entendam, né, que uma eficiência fabril não é só relacionado à máquina em si ou ao produto, é a cadeia como um todo. Você tem que olhar a fábrica como uma unidade só para conseguir ter uma eficiência melhor e tanto na questão, né, de produtividade mesmo, mas também conseguir gerar um produto com uma taxa de erro, por exemplo, muito menor. Com certeza. E a gente fala que a Dawn gosta de trabalhar em um modelo colaborativo ao longo da cadeia, que não é só o cliente da Dawn. A gente muitas vezes acaba convidando o cliente do cliente ou até o fabricante da própria máquina para poder colaborar em projetos para você fazer uma nova embalagem, uma nova formulação de algum produto ativo. Porque tudo, né? Tudo funciona em conjunto. Não adianta você fazer um material plástico que essa injetora não é preparada para aquilo, não está acompanhando a tecnologia. Com certeza. É importante. E aí, quando a gente pensando sobre a sustentabilidade, né? Que aí a gente fala sobre questão dos plásticos, das embalagens. E aí já falou, você comentou isso no começo, a sustentabilidade já não é mais uma tendência, é uma questão, uma obrigação de todos, como sociedade, ter isso inserido nos seus processos. E aí, como é que isso entra na cadeia de produção de medicamentos, né? A questão da esterilidade, como é que isso funciona para vocês, a questão da sustentabilidade? De maneira geral, para as indústrias, hoje já não é mais um diferencial, como a gente falava, passa a ser algo necessário, né? E a gente, como fornecedor,
porque toda a cadeia de valor passa a ser crítica, porque as empresas, de maneira geral, estabeleceram metas bastante agressivas, principalmente no que se refere a escopo 3, né? Então, a gente como fornecedor, seja dos insumos de PEG para as fórmulas, seja com as resinas para embalagem, a gente tem um papel crítico, né? E a Dow vem se antecipando há bastante tempo e fazendo parcerias e alianças para falar sobre redução de impacto das emissões de maneira geral, né? Então, como a gente juntos consegue chegar em produtos novos e que reduzam o impacto ambiental. Isso exige plano e exige transparência, que é algo que a Dow também já tem bastante implementado, que é ter clareza sobre a pegada de carbono dos materiais que a gente hoje produz, né, em todos os escopos. Então, eu acho que toda essa expertise faz parte de como a gente apoia essa cadeia a minimizar os impactos ambientais de maneira geral. No contexto das embalagens, aliado com o que a Rita falou, acho que o desafio é como você minimiza o impacto ambiental sem que você afete a questão do desempenho e da segurança, né, da embalagem que vai o produto dentro, né. Então, eu trago como exemplo um caso que a gente desenvolveu com uma farmacêutica, um convertedor chamado Logpack, em que as nossas resinas de polietileno bimodais, elas permitiram reduzir a espessura do frasco farmacêutico em até 30%. É muita coisa. Ou seja, menos plástico por unidade, sem que isso prejudicasse, por exemplo, propriedades de barreira à umidade, que poderia eventualmente afetar o shelf life ou a vida útil do produto. Então, são esses desafios que a Dow, no contexto da embalagem, gosta de trabalhar. Nós também temos no nosso portfólio resinas polietilenos de fonte biológica ou fonte circular, que são certificadas através do balanço de massa, justamente para você reduzir a pegada de carbono em mercados críticos, como o alimentício e o farmacêutico. Né? Então, justamente faz parte do DNA da Dow trabalhar e pensar em modelos, em soluções que ofereçam benefícios em sustentabilidade. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Que uma vez eu estava vendo uma pesquisa, e aí você falou, né, reduziu em 30% a quantidade de plástico, sendo muito simples no conceito, de uma embalagem. Mas isso gera uma embalagem mais leve, que vai gastar menos no transporte. Então, assim, a consequência não é só a embalagem em si, é toda a cadeia que sai beneficiada com menos pegada de carbono no processo. Então, o impacto da sustentabilidade é muito maior do que simplesmente os 30% ali da embalagem. Mas você tem toda a questão da ciência dos materiais por trás, claro, né? Que é a expertise que a Dow tenta colocar para a cadeia. Então, que você garante que o produto vai continuar com uma shelf life apropriada, com o condicionamento correto, com a qualidade apropriada do produto. É isso aí. Então, parabéns. Obrigada. Agradecemos. Pelo trabalho de vocês. Obrigado pela participação. E uma boa feira. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Até a próxima conversa com o de mercado.